Hebreus 2, parte 1. Estudo da palavra, Deus e nós. Amados, os estudos da palavra são gravações de lives realizadas no Instagram, @DeusSNós e @aura.celeste_. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Veja, olha o que ele diz, né? Já começa o capítulo 2, né? Como por isso é uma conclusão, né? Que ele está se referindo a algo que foi dito lá em cima, né? Quando fala que o primeiro, né? O primeiro ministério, né? O que foi escrito em tábuas, né? De pedra, foi dado através de anjos, né? Porque, veja, Moisés viu, né, o anjo na sarça ardente, né? Quando ele estava em várias e várias oportunidades, né? A Bíblia sempre fala, né? Um anjo falou com Moisés, um anjo falou com Arão, um anjo. Então, assim, os anjos eram os porta-vozes, né, de Deus. Era eles que traziam, né? Anjo, a palavra também no grego, quer dizer mensageiro, né? Então, os anjos eram os mensageiros na antiga aliança. Por quê? Porque Deus, ele é santo. E ele não podia, né, estar em contato com o homem pecador, porque só a presença, a glória de Deus, derreteria o barro, né? Imagina, né, se a gente colocar alguma coisa, não supor que você pega, tanto pode enrijecer, né, como pode, né, dependendo da temperatura, ele pode o quê? Pode quebrar, né? Imagina. Ou derreter, né? Então, Deus, por ele ser um ser santo, ele não pode conviver com o pecado. E para ele não destruir, né, de forma, vamos dizer assim, indesejada, né, o ser humano que ele mesmo criou, então ele deu o primeiro ministério através de mensageiros celestiais, né? Até mesmo para Daniel. Daniel era um homem muito amado de Deus, mas era ministrado através de anjos. Lembra que era o anjo Gabriel que falava com ele? Então, por isso é preciso que prestemos maior atenção, ou seja, se antes as pessoas prestavam atenção, né? Se antes o ministério de Moisés era, vamos dizer assim, glorioso, né? Se antes o ministério de Moisés era algo que trazia, né? Como se diz, uma punição para aqueles que não prestassem atenção, aqueles que tratassem de qualquer forma. Imagina o ministério do Espírito, imagina o ministério do próprio Deus, que é Ele mesmo que orquestra, foi Ele mesmo que desceu, se fez carne, né? E habitou entre nós. Então, esse capítulo de hoje, a gente vai ver algumas, tá? A gente vai passear aqui na Bíblia hoje. Hoje é um dia, assim, eu pessoalmente, tá, gente? Eu falo isso, assim, com toda reverência. É um dos livros, assim, mais amados por mim, Hebreus, porque é um livro que ele fala muito das coisas mais ocultas, sabe? Que estão tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ele fala muito sobre essa comparação entre as duas alianças, e é algo, assim, muito, mas muito importante para a gente. Então, esse livro, ele é muito importante para a elucidação dessas coisas, tá? Então, veja, por isso é preciso que prestemos maior, ou seja, muito maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Eu anotei aqui, né, uma impressão que o Espírito Santo me deu, o que é que temos ouvido? Se nos rouba a certeza da salvação, ou seja, se nos rouba de Deus. Veja, vamos conferir ali em Lucas, no capítulo 8, versículo 12 e 18, para ver o que Cristo fala. Veja, é a parábola do semeador, tá? Então, o significado da parábola é o seguinte: a semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Viu? Por isso a gente deve ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve. Porque se a gente não prestar atenção no que a gente está ouvindo, sabe, e a gente não entender, então chega o maligno, né, chega Satanás, o enviado dele, e rouba isso muito rapidamente, de forma que a gente sai daquele lugar sem entender o que a gente ouviu. Entende? Então, por isso é necessário a gente prestar muita atenção.
entende? E verificar se aquilo que a gente está ouvindo nos dá acesso à nossa da certeza da salvação, se rouba essa certeza da salvação. Tá? Aí aqui no versículo 18 ele diz, né, na parábola da candeia, portanto considerem atentamente, ou seja, com muita atenção, como o próprio apóstolo Paulo fala, só que aqui é Jesus que está falando. Veja que o apóstolo Paulo faz uma releitura do que Cristo falou. Porque o apóstolo Paulo não estava acompanhando Cristo. O apóstolo Paulo veio depois, né, de Cristo glorificado. Quem acompanhou Jesus Cristo em suas andanças aqui no mundo foram os outros apóstolos, os apóstolos dos judeus, né? Os 12 apóstolos. O apóstolo Paulo, ele só veio a receber esse chamado, né, depois de Jesus Cristo glorificado. Foi o próprio Cristo glorificado que chamou o apóstolo Paulo para que ele viesse cumprir, né, esse ministério. Então, veja, o apóstolo Paulo está falando exatamente o que Jesus já dizia. Por isso que é importante a gente prestar atenção no que a gente está ouvindo. Por quê? Porque nós temos o mesmo Espírito. Então, o Espírito Santo não vai falar uma coisa para mim de uma forma e vai ensinar para outra coisa diferente que discorda, sabe? Que entra em conflito, que faz com que, ao invés da gente tenha certeza, a gente tem dúvida. Você está entendendo? Ele não faz isso, pelo contrário. Se existe alguma coisa que a gente não concorda, o próprio Espírito Santo coloca tudo no lugar para que a gente venha a entender e não haver confusão, não haver desentendimento. Então Jesus diz aqui, olha, portanto considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Olha que coisa triste. Não é isso que acontece com muitos de nós, viu? Isso aqui está de acordo com a parábola do semeador, né? O apóstolo Paulo está fazendo uma releitura com relação à parábola do semeador, né? Quando o Senhor diz que a semente que cai, né, à beira do caminho, são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos, ou seja, porque eles não entenderam. Então, ao passo que a pessoa não entende, não busca a compreensão, então Satanás vem e rouba. Por quê? Porque é muito mais fácil arrancar uma semente do que uma árvore. A semente, ela não tem ainda raiz, né? Mas a árvore tem. Então, ele aproveita que a pessoa não entendeu, e antes que ela venha entender, ele vem e rouba. Entende? É por isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma releitura. Você veja que o Espírito é o mesmo. Ele é o Espírito da verdade, né? Ele nos guia em toda a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Então, o nosso ministério, né? Esse ministério que o Senhor nos deu com meninos assim, com jovenzinhos, é muito bonito e muito importante, porque a gente fica dentro dos limiares da palavra. A gente não sai da palavra. A gente sempre passeia, né, dentro da palavra. E a gente geralmente costuma usar mais de uma versão da Bíblia, tá? Para que seja comprovado, né, que a gente está falando sobre a mesma coisa. Olha só o que Jesus fala sobre isso. Veja, são palavras de Jesus, tá? O apóstolo, a gente está lendo ali Hebreus, tá? A gente está lendo em Hebreus, mas você vê que é uma releitura, ou seja, é o mesmo Espírito que está no apóstolo Paulo, que é o Espírito de Cristo, né? Que está fazendo está relembrando, né, com palavras que nós consigamos compreender como filhos de Deus, né? Jesus falava em parábolas. Por quê? Porque na época que Jesus falava, ninguém ainda tinha nascido de novo. Então, o que são parábolas? Parábolas são símiles, são comparações. Ele pegava figuras, né, terrenas, figuras que conhecidas, né, palavras conhecidas, objetos conhecidos, para falar de verdades espirituais, entende? Por quê? Porque aqueles que queriam compreender, era só perguntar que ele explicava. Mas quem não quisesse, Jesus não dava pérolas aos porcos. Veja, Jesus nunca obrigava ninguém a receber o reino de Deus. Jesus é o verdadeiro, como diz, né, em 2 Coríntios 3, aonde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Veja, Deus é tão bom que mesmo Ele tendo poder para obrigar as pessoas a seguirem a Ele, Ele não faz isso. Ele deixa que as pessoas façam isso por escolha. Então, aquele que escolhe estar pertinho dele, é igual, eu costumo dizer, fazer uma seguinte analogia. Eu tenho 2 gatinhos, eu crio 2 gatinhos, né? Então, tem um gatinho que ele gosta de andar muito na rua, ele fica muito tempo na rua e quase não vem em casa. Mas eu tenho aquele gatinho que fica o tempo todo comigo, o tempo todo em casa.
Então aquele gatinho recebe carinho, ele recebe mais comida, ele recebe água, ele recebe cuidado, né? Mas aquele gatinho que gosta de andar na rua, o que acontece com ele? Ele vem todo arranhado, ele vem magrinho, ele vem com fome. Por quê? Porque ele fica muito tempo separado. Então, se ele ficar afastado do cuidado, do amor, do carinho, da proteção, ele só vai receber o quê? Entende? Então, eu uso essa analogia, né? Eu gosto de gato, né? Embora eu tenha recebido um cachorro, mas eu gosto de bichinho de qualquer jeito. Mas eu amo gatos, né? Então, eu tenho essa analogia para poder mostrar isso. Veja, isso é uma parábola, tá? Isso é uma símile. Eu estou usando algo conhecido, né, de todo mundo, de forma natural, para trazer verdades um pouco mais profundas, tá? Então, a gente está fazendo uma comparação. Assim Jesus fazia. Então, ele fala assim, tá? O significado da parábola do semeador. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, ou seja, as pessoas que ouvem, né, a palavra, a semente, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração. Veja, mas em Marcos, se eu não me engano, em Marcos 4, deixa eu só voltar aqui rapidinho, tá? Só para passar Veja que um evangelho, apesar de ser... Os 4 evangelhos falam sobre Jesus, mas cada um tem uma impressão diferente. Por isso o testemunho é verdadeiro. Entende? Porque fala sobre as mesmas coisas, mas em ótica diferente. E eles conseguem manter, né, a coesão de tudo. Olha, aqui a parábola do semeador em Marcos, tá? Diz assim. Veja, ó, a vocês foi dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas. Por quê? Porque as pessoas que estão fora não podem compreender. Então, Jesus fala em parábolas para que, de alguma forma, elas possam captar alguma coisa, receber alguma coisa. Por quê? Porque fica no campo da mente. E aí, Satanás vem com muitos cuidados, com muita coisa, com muito barulho, com muita gritaria, com muitos afazeres, fazendo com que a nossa atenção seja dispersa. Entende? A gente não consiga reter aquelas coisas. É por isso a necessidade do novo nascimento. E você vê, a parábola da semente, olha, ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, veja, existe um tempo, existe um processo. Entende? Está acontecendo alguma coisa lá no fundo. Você não está vendo. Você não percebe, você não sabe, você não está vendo. Mas está acontecendo. Não é porque você não está vendo, não é porque a gente não está vendo que não esteja acontecendo nada. Esse é o problema de quando as coisas ficam no campo da nossa mente, na nossa alma. Por quê? Porque a alma, ela faz parte do corpo, ou seja, é a nossa natureza humana. Ela quer ver, ela quer sentir, ela quer tocar, ou seja, os 5 sentidos, né? A gente vive pelos 5 sentidos aqui nesse mundo. Mas quando a gente nasce de novo, essa pequena semente que está plantada dentro de nós, que veio do Senhor Jesus Cristo, ela é capaz de dar uma árvore muito grande. Olha só o que ele continua dizendo aqui, olha. A terra por si própria produz o grão, viu? Ou seja, a solo do nosso coração, por si próprio, vai fazer com que aquele grãozinho germine. E depois que ele germina, primeiro o talo aparece, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem ele passa a foice porque chegou a colheita, viu? A gente sempre faz essa analogia com o nosso espírito. O espírito ele só pode frutificar quando ele está maduro. Por isso que é necessário você estar junto, vocês estarem juntos. Por quê? Porque essa palavra é alimento do nosso espírito. Lembra que Jesus disse... Não só de pão, veja, ele não diz que a gente não vai precisar de pão. Pão, ele está se referindo, tá? É um alimento físico para o nosso corpo, para a existência, a vida do nosso corpo. Mas ele diz de toda a palavra, não só de pão, mas, veja, uma adversativa, entende? Mas, não é só, não parou por aí, tá? Não é só alimentar o corpo, você também precisa alimentar o seu espírito, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, viu? Esse é o alimento do nosso espírito. Então, ao passo que você alimenta o seu corpo, e veja, a gente alimenta a nossa alma o tempo todo, porque a gente assiste, bem, eu gostava muito de assistir desenho, né? Então, a gente está alimentando a nossa alma, quando a gente está lendo um bom livro, quando a gente está vendo uma novela, quando a gente está conversando com os nossos amigos, quando a gente está num relacionamento íntimo, a gente está alimentando a nossa alma. Todas essas coisas do mundo, seja um conhecimento profissional, seja aquilo que nos dá prazer, é o alimento da alma. E o alimento do corpo é a comida e a bebida.
Mas e o alimento do Espírito, desse ser novo nascido? Entende? Então, o que vocês estão fazendo aqui agora é de extrema importância, é de suma importância para o crescimento espiritual. Entendeu? Então, olha só o que o Senhor continua dizendo. Novamente, ele disse, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda. É a menor semente que se planta na terra. Veja, a menor semente, no entanto, uma vez plantado. Veja, no entanto, uma vez plantado, quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, esse ser, essa sementinha pequenininha, como Jesus diz aqui, quem está dizendo isso é Jesus, tá? Essa semente de mostarda pequenininha, a menor de todas as sementes, é o reino de Deus. E o que o Senhor disse para Nicodemos? Ninguém pode ver nem entrar no reino de Deus se do alto não nascer. Então ele está dizendo que o reino de Deus vem fazer parte do nosso ser, vem habitar dentro de nós. Ele disse, né? O reino de Deus não veio de forma visível, ele veio de forma invisível, ele está dentro de nós. Tá? Então essa sementezinha é o reino de Deus. Ele vai crescer muito, 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 muito mesmo. Vai crescer muito. E aí os pássaros, as aves, virão fazer ninho. O que ele quer dizer com isso? Que muitos virão se alinhar em vocês. Que muitos virão usufruir de vocês. Dos frutos que vocês, da vida de vocês, do poder que vai vir através da vida de vocês. Então, a nossa vida começa através dos frutos do Espírito. Eu vejo o Espírito maduro, tá? Para que o Espírito é igual a uma árvore. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Ou seja, né, a gente voltou lá para o que Jesus disse, né? Isso nos remonta a Lucas, no capítulo 8, né? Quando Jesus falou inclusive eu estava terminando de falar sobre a parábola, né? Da semente, tá? Do semeador. Então, ele diz, Marcos, ele diz assim, tá? Que essa semente que caiu na beira do caminho, ela são as pessoas que não prestaram atenção, que elas não entenderam. Olha, na parábola do semeador, pela visão do Marcos, tá? Pela ótica do Marcos, tá? Para a gente elucidar outras coisas. A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas. Por quê? A fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Por quê? Porque as pessoas que ouvem no campo da mente, no psique, na alma, não vai ficar. Entende? E Jesus não lança pérolas aos porcos. Entende? Então, assim, a Bíblia, a linguagem dela é uma linguagem cifrada, tá? É uma linguagem que ela é uma linguagem para quem está dentro do reino. Então, quem está dentro do reino, quem são? São os filhos. Então, aos filhos, o próprio Espírito conduz. E ele mostra o que está sendo dito ali. Agora, para uma pessoa de fora, não. Entende? Por quê? Porque o maligno, ele vem e rouba. Não é Deus que não quer. É porque as pessoas que não nasceram de novo, elas realmente não podem compreender. Por quê? É como o apóstolo Paulo diz, as pessoas naturais não compreendem a linguagem espiritual. Não discernem ela, ou seja, não compreendem, não faz diferença, entende? Eles não conseguem penetrar, o entendimento deles é raso, fica só no campo da alma, entende? E o espírito é algo muito mais profundo. Então, o Espírito, ele vai além, tá? O Espírito, ele é muito mais profundo. O apóstolo Paulo também diz que o Espírito é quem investiga, quem esquadrinha as coisas mais profundas até mesmo de Deus. Então, veja a profundidade do Espírito. E nós recebemos o Espírito de Deus, tá? Não foi o Espírito do mundo. Então, quando a gente nasce de novo, não é a nossa estrutura humana que volta para o ventre da nossa mãe, né? E a gente renasce como achava Nicodemos, né? Como muito bem perguntou Nicodemos, né? Ele perguntou de uma forma muito apropriada. Por quê? Porque isso todos nós não entendemos. Quando a gente nasce de novo, a gente ainda não compreende o que aconteceu com a gente. Então, muitas vezes a gente acaba, né, denotando uma certa dupla personalidade. Por quê? Porque as duas naturezas estão convivendo em nós. A natureza terrena, que nasceu primeiro, e a natureza espiritual. Então, se nós não formos ensinados nessa natureza espiritual, a natureza terrena continua mandando. E é por isso que muitos de nós, apesar de não querer viver pecando, continua cometendo os mesmos erros, porque não está sendo bem alimentado no campo da natureza espiritual. E a palavra de Deus também diz, se nós plantarmos no terreno da natureza humana, nós só vamos colher as coisas próprias da natureza humana.
Mas se nós plantarmos no terreno do Espírito, então colheremos as coisas do Espírito. E as coisas da natureza humana, a gente sabe que dá em morte, né? Não necessariamente a morte física, né? Desde o início, quando Deus disse que não comessem da árvore do conhecimento, do bem e do mal, porque senão morreriam, veja, a morte não aconteceu ali de imediato. Mas ia acontecer, entende? Isso ia acontecer. Morte para Deus é tudo aquilo que traz destruição, é tudo aquilo que traz corrupção, entende? Nos afasta de Deus, nos afasta da verdade e nos aproxima das trevas. Tá? Então, quanto mais a gente alimentar o nosso espírito, mais luminosos nós vamos nos tornar e as trevas se dissiparão de forma como nós falamos aqui, né? Da questão da semente de mostarda, né? E da parábola da semente, né? Que o agricultor, ele planta e essa semente lá dentro, você não sabe o que está acontecendo. A alma, ela não entende o que está acontecendo, entende? Porque ela não consegue ver, ela não consegue sentir, então muitas vezes ela entra em desespero, né? E acha que nada está acontecendo. Mas entenda, se você for ensinado no seu espírito, você vai compreender as coisas. Você vai dizer, isso está acontecendo, eu já sei por que. Quer ver? Olha o que Jesus diz. Então Jesus lhe perguntou, vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? Viu? Veja, se a pessoa não consegue entender isso daqui, obviamente ela não vai entender nenhuma outra. Por quê? Porque a linguagem é espiritual. Embora ele esteja usando coisas simples, né, figuras do dia a dia, mas se você não estiver dentro do reino, você não estiver com o seu espírito alinhado, ou seja, se não tiver desenvolvido o seu espírito, os sentidos do seu espírito, você não vai conseguir compreender. A linguagem espiritual, ela é muito mais profunda do que a nossa linguagem humana. É tanto que nós precisamos de várias versões da Bíblia para poder dizer as mesmas coisas. Por quê? Porque é difícil de compreender e é difícil de explicar de forma humana, entende? Então ele diz, se você não entendeu isso, como compreenderam as demais coisas? Entende? Por quê? Porque aqui, até esse momento aqui, ninguém tinha nascido de novo. Jesus ainda não tinha morrido e não havia ressuscitado para que pudesse, né, nascer do alto, para que as pessoas pudessem nascer de Deus. Então essas pessoas estavam no campo psíquico, ou seja, eram apenas seres naturais. E um ser natural não entende as coisas espirituais, entende? Era isso que Jesus está dizendo. Como é que vocês vão querer entender se vocês não conseguem nem compreender isso daqui? Vocês não entenderão as outras coisas também. Entende? Ele via a dificuldade das pessoas. Não é que ele não quisesse, mas ele via que existia um impedimento natural. Entende? Não é que as pessoas... por isso que ele não força. Por quê? Porque ele sabe o limite das pessoas. Ele sabe quem está no espírito, ele sabe quem está na carne, ele sabe quem nasceu de novo, ele sabe quem não nasceu de novo, ele sabe quem já cresceu espiritualmente. Então, assim, quem vive, tá? Pela natureza humana, não consegue compreender. Você vê que muitas vezes, e eu falo isso por mim também, tá? Porque eu levei muito tempo, o Senhor me tratando e cuidando de mim, para que o meu ser espiritual pudesse ter essa percepção do que estava escrito na palavra do meu pai. Porque veja, o que adianta a gente é filho de Deus e não conhecer a linguagem do nosso próprio pai? Não saber o que ele nos diz, né? O testamento é nosso. Veja, se um herdeiro não conhece o que está escrito no seu testamento, ele não vai se apoderar dos seus bens, não sabe nem que ele é herdeiro, vai viver como escravo porque não tem conhecimento dos seus bens herdados. Agora, ainda que ele seja herdeiro, mas seja de menor idade, ele ainda não pode receber os seus bens, não pode usufruir dos seus bens. Por quê? Porque ele ainda é menor idade. O que se está dizendo com isso? Está dizendo que é necessário, sente-se, meu filho, é necessário que a pessoa cresça espiritualmente para que ela venha a receber os seus bens, as suas herdades espirituais, entende? E compreender a verdade. Veja, a gente só é liberto dessa escravidão da nossa carne quando a verdade, literalmente, ela faz morada dentro de nós, ou seja, é na nossa consciência. Quanto mais consciente a gente se torna da verdade, mais liberto a gente é de um por um. As cadeias vão se quebrando. E não depende do nosso esforço, tá? Não é pelo esforço humano, é o poder do Espírito Santo atuando, agindo em nós, tá? Esse Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos é o mesmo que atua em nós, tá bom? Então, ele diz, né? Se vocês não entendem essas coisas, é porque essas pessoas ainda estão na natureza humana, não conseguem compreender as coisas espirituais. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. Viu? Aqui o Marcos diz, algumas pessoas são como a semente que caiu à beira do caminho.
onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Viu? Logo que ouve, vocês não deixam nem a pessoa compreender. Entende? Não deixa a pessoa digerir. Como é que tira? Como é que tira? É com distração. Entende? Mudando o foco da pessoa. Fazendo a pessoa lembrar daquele bolo que ela queria fazer já um tempão atrás. Entende? Aquela fofoca. Entende? É alguma coisa, desfoca. Tira o foco da pessoa, tira os ouvidos da pessoa. Entende? Não deixa a pessoa receber aquela palavra. Por quê? Porque ele sabe que se aquela pessoa receber aquela palavra, né, ela não vai mais cair naquelas velhas armadilhas dele, que são as mesmas armadilhas desde a fundação do mundo. As mesmas mentiras, entende? As mesmas ciladas, entende? Os mesmos enganos, as mesmas jogatinas. Eu não estou falando aqui porque eu sou um alienígena, gente. Eu não sou alienígena, acredita em mim, eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano e eu sei do que eu estou falando, tá? Então, assim, a palavra, logo a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras são como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Ou seja, ela ouviu a palavra e recebeu com alegria. Mas veja, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, ou seja, na alma. A alma ela não tem raiz em si mesma. Permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra. E veja, é sempre com relação à palavra. Porque, meu telefone já tocou. Ou seja, as distrações, elas surgem o tempo inteiro para nos dispersar, para fazer com que a gente deixe de receber aquilo. E veja, as perseguições e as aflições, as tribulações, é sempre com relação à palavra. Às vezes a pessoa ela precisa receber algo sobre uma cura, sobre uma providência, seja, enfim, qualquer área que for. Sempre vem, você recebe uma palavra com relação àquilo que você precisa, pronto. Já vem uma tribulação ali para quê? Para fazer você colocar em xeque a palavra de Deus. Por quê? Porque está escrito, veja, ela precisa cair no solo certo, ela precisa ganhar raiz, ela precisa germinar. Primeiro vem o talo, não é? Não foi isso que a gente viu aqui, ó. Primeiro vem o talo. Noite e dia, aqui ó, a parábola da semente, Marcos falando, tá? Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, ou seja, ele não sabe o que está acontecendo. Dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, ou seja, vai o quê? Vai desabrochar aquela semente, para que o grão venha, entende? E aquele grão vai se transformar na planta. Aí primeiro vem o talo, né? Depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, ou seja, aí depois que o grão fica cheio na espiga, ainda precisa amadurecer. Olha, veja, é um processo. A gente quer que, né, o negócio flua assim, olha, igual mágica, né, da noite para o dia, né? Mas não é, até no natural não é assim, né? Até no natural. No espiritual é muito mais rápido do que no natural. Mas veja, é a questão da perseverança na fé. Se a gente não olhar para as circunstâncias, porque veja, olhar para as circunstâncias, eu sempre cito o caso do apóstolo Pedro. Ele foi o único ser natural que andou sobre as águas. Por quê? Porque ele era sempre, né, desbravador, né? Pedro era desbravador, gente. Se tinha uma coisa que Pedro era né, intrépido. O bichinho era intrépido. Ah, se és tu, Cristo, se és tu, Jesus, diz-me para ir ter contigo. E ele foi. O Senhor falou, então tudo bem, ué. Venha, né? Venha. Então, ele foi e andou sobre as águas. Mas veja, ele começou a prestar atenção nos ventos, na tempestade, nas águas, né, nas ondas. E deixa eu te fazer uma pergunta. Com vento, sem vento, com onda e sem onda, mesmo que tivesse um espelho ali, o mar podia estar um espelho, sem nenhuma brisa, nada. Ele poderia andar sobre as águas? Não poderia. Então, olhar para as circunstâncias que são contrárias só vai tirar o nosso foco e trazer incredulidade. Entende? Então, o que aconteceu com Pedro? Quando ele desviou de Cristo, ele tirou os olhos de Cristo, ele afundou. Automaticamente, ele afundou. Entende? Não eram os ventos, não eram as ondas, nada daquilo impedia, nem faria com que ele andasse sobre as águas. Mas, simplesmente,
simplesmente olhar para Cristo. Então, a própria Escritura diz que quando a gente contempla a Cristo, a gente é transformado à semelhança, à imagem dele, de glória em glória. Gente, o que é glória? Glória é poder. Glória é poder. É o poder de Deus. Então, nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé. Isso é gradativo. Quanto mais a gente olha para Cristo, mais a gente é transformado e aí a gente vai se parecendo cada vez mais com Ele. Como? Através do poder dele. O Espírito dele está selando o nosso espírito. Nós estamos em união eterna com Jesus Cristo. Entende? Então, olhando para Ele, né, contemplando a Ele, a gente é transformado. Porque o nosso... Sim, meu filho, é dele, por Ele e para Ele. Então, é o nosso espírito que tem o poder, que recebe diretamente do Espírito Santo para projetar essas coisas em nós e através de nós, entende? Então, não é vento, não é tempestade, não é dificuldade, não é nada disso, mas essas coisas estão ali para pôr à prova a nossa fé. É por Deus? Não. É pelo maligno. Quem tem a intenção de fazer você desviar o seu foco espiritual não é Deus. É o maligno. Mas ainda assim, essa perseverança dá um crescimento. E quando a nossa fé cresce, aí, galera, aí a gente vai, degrau e degrau, degrau e degrau. E aí as coisas vão acontecendo de forma cada vez mais sobrenatural. Então, você já começa, as coisas que antes o maligno fazia, que eram coisas muito bobas, e que a gente caía, hoje a gente já não cai mais. Entende? A gente já não cai mais. Por quê? Porque a nossa fé foi aperfeiçoada. Entende? O apóstolo Pedro até dá o exemplo do ouro e da prata. E veja, a nossa fé é muito mais valiosa, porque o ouro e a prata perdem o seu valor. Mas a nossa fé gera coisas eternas, de valor eterno. Tá bom? Então, continuando aqui a parábola, né? Então, ela recebe com alegria, mas por não ter raiz em si mesma, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas, o que? O engano das riquezas. Vem só para quê? Tá vendo? Tudo é para tirar o nosso foco. Tudo é para desviar o nosso foco. Para não deixar que essa semente crie raiz e germine. Porque se essa semente virar uma árvore, ela vai dar muito fruto. E quem é que governa esse mundo? É o maligno, mas ele não tem poder sobre os filhos de Deus. Se os filhos de Deus crescerem espiritualmente, eles não vão permitir que esse engano se estabeleça, entende? Por quê? Porque a verdade, ela prevalece. O engano chega uma hora que ele é desmascarado. Mas a verdade não, ela se torna cada vez mais forte, entende? Então, se nós continuarmos nos alimentando, esse nosso ser espiritual, o nosso eu eterno, que está em união com o Espírito Santo, veja, o próprio Espírito Santo nos protege. Ele mesmo nos dá, né, o livramento de forma que a gente possa suportar aquelas tribulações, tá? É o livramento. Mas isso requer a gente olhar para Cristo e não para o outro lado. Não é olhando para os ventos, nem para as tempestades, nem para as circunstâncias que vai mudar em absoluto a nossa vida. Entende? E nem vai nos acrescentar, pelo contrário. É como Jesus disse, né? Como a gente já leu. Aquele que não tem o pouco que tem, até aquele pouco que tem, lhe é tirado. Entende? Por quê? É Deus que tira? Não, não é Deus que tira. Entende? Deus só dá. Igual muitas pessoas falam, né? Que Deus tirou de Jó. Deus não tirou nada de Jó. Quem tirou foi o maligno. Ah, foi com permissão de Deus? Foi com permissão de Deus. Mas por um pouco de tempo. Na verdade, depois que Deus restituiu tudo que Jó tinha em dor. Isso sim Deus fez, mas tirar não. Deus não é esquizofrênico, tá? Deus não dá nada pra gente daqui a pouco, ele dá com a mão e tira com a outra. Ele não é esquizofrênico. Se ele te der alguma coisa, ele não vai tirar e ninguém pode tirar isso de você. Se você estiver fundamentado na certeza, tá bom? É por isso que é importante a gente ter consciência. Aquele que tem uma consciência bem estabelecida, bem fundamentada, na verdade, que é eterna, que é a palavra de Deus, o maligno não rouba. Entende? É esse o benefício da gente crescer espiritualmente, tá bom?
um dos benefícios. As preocupações dessa vida, o engano das riquezas. Quem é que não quer ficar rico? Não é? Mas o que Jesus disse? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Entende? E não, vai ser acrescentado como mágica? Não. Ele vai te capacitar. Ele vai te dar inteligência, vai te dar sabedoria, vai te dar planos, vai te dar projetos. Mas tudo no tempo certo, do jeito certo. Para que você não venha colocar os pés pelas mãos. Para que você não venha, eu uso um ditado que os meninos ficam rindo de mim, dá com os burrinhos nada. Burrinhos nada. Entende? Por quê? Porque Deus não é irresponsável, tá? Tudo que Deus faz é muito bem fundamentado. Então, Ele pode dar uma ideia que pode revolucionar o mundo. Ele pode fazer coisas extraordinárias, entende? Porque Ele detém todo o conhecimento. Tudo pertence a Ele. Então, se a gente estiver enraizado nele, estiver firme nele, estiver muito bem alinhado com Ele, é só sucesso. Ah, não vai haver tribulação? Vai. A palavra está falando. Vai haver tribulação, vai haver aflição? Vai. Mas Jesus Cristo disse o quê? Tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu para que nós fossemos mais do que vencedores. E detalhe, quando o apóstolo Paulo fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, ele está falando em Romanos 8. Em Romanos 8 fala o quê? Da vida pelo Espírito. Então você só é mais do que vencedor se você estiver olhando e focando o teu espírito. Se você estiver no campo da natureza humana, você não vai ser mais do que vencedor. Entende? Você vai ser uma bolinha. Ou uma folhinha levada pelo vento. Por qualquer sorte de doutrina. Por qualquer engano. Por qualquer coisa. Como diz aqui a palavra. Sente um cheiro de riqueza, você já sai correndo atrás. Entende? Já sai igual um cachorrinho abanando o rabo. E não pode ser assim. Né? Se a gente está estabelecido no campo certo, no terreno certo, tenha certeza que você vai saber discernir. Por quê? Porque o discernimento é um dom dado pelo Espírito Santo. Sabedoria é um dom dado pelo Espírito Santo. Tudo isso é dom do Espírito Santo. Entende? Então, quando nós estamos bem estabelecidos na palavra de Deus, que é a verdade, então essas coisas não nos arrancam do nosso lugar. Porque a gente está bem firme, a gente está enraizado. Arrancar uma árvore é muito difícil, né? Dependendo então da raiz, né? E dependendo da árvore, né? Imagina, se é aquela árvore plantada junto aos ribeiros de água, né? Que as folhas estão sempre verdes, suas folhas nunca murcham, dá sempre bons frutos nas estações certas, né? Os anseios por outras coisas sufocam a palavra. Veja, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Viu? Ou seja, torna a palavra de Deus infrutífera. Por quê? Porque ela é sufocada. Sufocada por incredulidade, sufocada por preocupação. Essa é a alma que é afetada. Não é o espírito, é a alma. Ah, mas como é que eu faço para poder não estar no campo da alma e estar no campo do espírito? Alimente o seu espírito e você vai saber como. Ele vai dominar a sua alma. Enquanto a sua alma estiver gritando lá, você vai ouvir a voz do seu espírito dizendo: não vai não. Não cai nessa não. Você já conhece essa tática. Vai te mostrar um versículo bíblico. É por isso que Jesus disse que o Espírito da verdade te guiaria por toda a verdade. Por quê? Ele vai te guiando assim. Sim, sente muita paz. Exatamente. O caminho de Deus é cheio de paz. Ao passo que as escolhas da alma são incertas e confusas. E trazem muita perturbação, muito estresse. Tá? Se você está tendo estresse em alguma área da sua vida, que você acha que foi Deus que... Não, porque Deus não dá nada com estresse. Pelo contrário. Né? Se a gente está em Cristo, o que ele disse? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, em Cristo, nós descansamos, entende? Ainda que haja coisas sérias para a gente resolver. Mas Ele vai nos capacitar. Então, versículo 2 do capítulo 2 de Hebreus. Está voltando aqui. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Viu? Olha que coisa séria. Veja, como é que a gente pode negligenciar algo? Foi o que Jesus disse. Por que Jesus disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada? Porque o Espírito Santo é quem nos cela. É o Espírito Santo que garante aquela esperança que nós teremos um corpo glorificado. Ou seja, é Ele que garante o reino de Deus em nós.
Como a gente pode blasfemar contra ele? Então, uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não o tem. Entende? A Bíblia também diz, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Quer ver? A pessoa se denominar filha de Satanás. Como ela pode dizer que ela é filha de Satanás se ela nasceu de Cristo? Se quem sela ela é o próprio Cristo, é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Essa pessoa não nasceu de novo. Entende? É por isso que não vai ter perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é negar a sua obra, entende? É falar mal dos seus dons, entende? É dizer coisas que tiram a dignidade do Espírito, sabe? Tiram a dignidade da obra dele em nós, entende? É se chamar de maldito. Se você nasceu de novo, você não pode ser maldito, entende? Então, uma pessoa que fala isso, ela não nasceu de novo, tá? A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Assim como quem fala que Jesus é Senhor não pode amaldiçoá-lo. Entende? Por quê? Porque uma pessoa do mundo, ela não vai dizer que Jesus é Senhor dela. Veja, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Senhor. Mas se ela não for verdadeiramente filha de Deus, Jesus não for Senhor dela, ela vai tomar uma surra de Satanás. Entende? Então, é complicado, sabe? É muito complicado. É um terreno, ninguém luta com quem é mais forte do que ela, entende? Então, assim, existem bebês espirituais, existem pessoas que não foram educadas no seu espírito, né? Não cresceram espiritualmente e que não sabem, né? Que são novas nascidas, como viver, né? Na nova realidade da nova criação. É diferente, mas ainda assim, quando essa pessoa pratica algo que não é bom, ela se sente mal. Ela não quer fazer aquilo, embora a alma, né, a nossa natureza humana seja escrava dessas coisas, mas essa pessoa não se sente bem. Eu falo isso de causa própria. Muitas vezes eu agi de rompante, né, agi pelo calor, né, da hora ali, do momento, né, porque eu era um bebê espiritual. Meu espírito não tinha ainda força para contrapor-se à alma, entende? Para governar essa casa. Então a alma ainda governava, porque a alma ela grita, a alma ela esperneia, a alma ela é mais velha do que o espírito nascido em nós. Então se nós não alimentarmos o nosso espírito de forma adequada, ele não tem poder para suplantar a alma. Como escaparemos, né, se negligenciarmos tão grande salvação? Ou seja, se a gente negligenciar a salvação, o que é negligenciar? É não dar a devida importância. Como a gente vai escapar se a gente está negligenciando aquilo que pode nos salvar? Você entende? As escrituras não são tão complicadas quanto a gente acha. Se eu negligencio a única coisa, ou seja, não dou a mínima para a única coisa que tem poder para me salvar, como é que eu vou ser salvo? E veja, salvação não é só do inferno, tá? Muita gente leva a palavra salvação a ferro e fogo. Não é. No grego é uma palavra sozo, sotéria, que é salvação em todas as áreas da nossa vida. Entende? Todas as áreas da nossa vida. Então, é sentimental, é profissional, é familiar, é tudo. Isso engloba tudo da nossa vida. Então, isso é salvação, tá? É o que os judeus chamam de shalom, que quer dizer paz, bem-estar, saúde, prosperidade e uma série de coisas, entende? Tudo que nos faz bem, tudo aquilo que é bom pra gente, tá? Então, essa é a salvação, tá bom? Então, como que a gente vai escapar? Como que a gente vai se a gente está negligenciando a única coisa que nos dá isso, que nos dá poder para isso? Você está entendendo? Como que eu posso negligenciar, por exemplo, eu arrumei um emprego que vai me dar a condição de eu pagar minhas contas e sustentar minha família, e eu começo a negligenciar esse emprego. Eu não estou sendo tola? Eu não vou perder esse emprego? Com as minhas próprias atitudes? Por quê? Veja, agora a salvação não tem como perder, tá? A salvação eterna não tem como perder, porque é o Espírito Santo que garante, tá? E o apóstolo Paulo diz que ninguém, nada, nem aqui, nem lá, nem acolá, nem debaixo da terra, nem em nenhum lugar é capaz de nos separar de Cristo, tá? Nada, absolutamente nada. Então a salvação eterna, ou seja, do inferno, não se perde. Porém, Satanás ainda tem poder sobre a morte
física por um pouco de tempo, até Cristo voltar, tá? Ele ainda tem, então ele pode destruir. Se você semear no campo da natureza humana e negligenciar essa salvação, você perde parte da sua riqueza, da sua herança, entende? Vou terminar de ler aqui, tá, o 3. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação foi primeiramente anunciada pelo Senhor. Essa salvação primeiramente anunciada pelo Senhor foi nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela, ou seja, dessa mensagem, né, das boas novas da salvação. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito. Então ele confirmou, né, através do testemunho deles por sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Ou seja, quando a gente está andando em espírito, os sinais acontecem.